Bem-vindos! Hoje, estamos mergulhando na história de uma figura fascinante do passado, o Imperador Constantino, cujo legado deixou uma marca indelével na história do Império Romano e além. Antes de começarmos, gostaríamos de pedir um pequeno favor. Se você estiver curtindo o conteúdo e quiser mais vídeos interessantes como este, não se esqueça de dar aquele like mágico no vídeo. Além disso, se você ainda não é inscrito no nosso canal, não perca tempo e inscreva-se agora para não perder nenhum dos nossos conteúdos. E, claro, adoraríamos ouvir seus pensamentos e opiniões nos comentários abaixo. Agora, sem mais delongas, vamos mergulhar na incrível jornada de Constantino, o Grande. Ele foi um imperador romano muito importante que viveu entre 272 e 337 d.C. Vamos descobrir um pouco mais sobre a vida dele. Constantino se tornou imperador em 306 d.C. quando suas tropas o escolheram para liderar o Império Romano. Ele foi o primeiro imperador romano a se converter ao cristianismo, uma religião que acreditava em Jesus Cristo. Durante o tempo de Constantino, houve muitas lutas e batalhas. Ele enfrentou outros imperadores, como Magêncio e Licínio, em guerras civis e saiu vitorioso. Além disso, ele lutou contra diversos grupos de pessoas, como os francos, alamanos, visigodos e sármatas. Mesmo após recuperar uma parte do Império Romano que tinha sido perdida, ele construiu uma nova cidade chamada Constantinopla, que mais tarde se tornou uma capital importante por mais de 1000 anos. Constantino é considerado um dos fundadores do Império Romano do Oriente. É interessante saber que hoje a cidade de Constantinopla é chamada de Istambul, que foi a capital do Império Turco-Otomano por um longo período. Quando olhamos para a história de Constantino, precisamos lembrar que as informações que temos vêm de fontes antigas que podem ser um pouco exageradas. Uma das principais fontes é uma obra chamada Vida de Constantino, escrita por Eusébio de Cesareia. No entanto, essa obra é um pouco tendenciosa e exagera as qualidades boas de Constantino. Outra fonte é um documento chamado Origo Constantini, que fala mais sobre as ações militares e políticas de Constantino do que sobre sua vida pessoal e religião. Nascido em Naísso, ele era filho de Constâncio Cloro e Helena de Constantinopla. Constantino teve uma boa educação, pois cresceu em uma região com influência grega, o que o ajudou a entender várias línguas. Quando seu pai se tornou um líder importante, Constantino também entrou na vida pública. Ele serviu ao lado de Diocleciano, um imperador, e participou de batalhas contra grupos como os sassânidas e os sármatas. Em 306, seu pai abdicou e Constantino se uniu ao Ocidente, ajudando nas campanhas militares. Quando seu pai faleceu, Constantino se declarou César e ganhou o apoio de Galério, outro líder romano. Ele tinha controle sobre várias regiões, como a Britânia e a Gália. Constantino enfrentou muitas batalhas nos anos seguintes, tornando-se o líder supremo do Império Romano. Ele até enfrentou seu sogro Maximiano, que tentou retomar o poder. Constantino se casou com a filha de Maximiano, Fausta, para consolidar sua posição. Ele também teve conflitos com Magêncio, que se declarou imperador em Roma. Constantino reformou o exército, recrutando soldados germânicos para criar um exército de elite. Isso o ajudou a vencer batalhas e consolidar seu poder. Em 312, ele derrotou Magêncio e ganhou o controle da Itália. Constantino, em diferentes momentos de sua vida, demonstrou diferentes afinidades religiosas. Inicialmente, enquanto estava associado a Maximiano, ele se apresentava como protegido do deus Hércules, uma divindade importante naquela época. Após romper com Maximiano e derrotá-lo, Constantino passou a se identificar com o deus Sol Invicto, que era adorado por imperadores e soldados do passado. No entanto, o momento crucial ocorreu após sua vitória sobre Magêncio na Batalha da Ponte Milvia, em 312. Segundo a tradição, Constantino teve um sonho com uma cruz na noite anterior à batalha e viu as palavras "Neste sinal vencerás". Ele ordenou que a cruz fosse pintada nos escudos dos soldados e saiu vitorioso. Esse evento foi um ponto de virada e levou Constantino a adotar o cristianismo como sua crença pessoal.
No entanto, é importante destacar que a conversão de Constantino ao cristianismo não foi imediata. Ele gradualmente começou a adotar símbolos e lemas cristãos, como o Shiró, que combina as primeiras letras gregas do nome de Cristo. Ainda assim, ele manteve uma ligação com o Deus Sol em suas moedas até 315. É verdade que até cerca de 317, Constantino não abandonou completamente suas crenças anteriores. Ele recusou adorar Júpiter em Roma e continuou a expressar sua adoração ao Deus Sol. Apenas depois de 317 ele adotou símbolos cristãos de forma mais proeminente. O envolvimento de sua mãe, Helena, também teve influência. Helena era provavelmente cristã e, no final de sua vida, fez uma peregrinação à Terra Santa, onde localizou a Vera Cruz. Ela construiu a Igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém, associando a família imperial ao cristianismo. Apesar de seu envolvimento com o cristianismo, há dúvidas sobre se Constantino realmente se tornou um cristão devoto. Ele favoreceu tanto o cristianismo quanto o paganismo e até realizou um sacrifício pagão antes de sua morte. No entanto, educou seus filhos no cristianismo e promoveu a religião. Constantino teve um papel importante na história da Igreja cristã, mas sua fé pessoal é motivo de debate. Ele moldou a relação entre o Império e o cristianismo, com implicações duradouras. Reformas religiosas. Constantino desempenhou um papel importante na relação entre o Império Romano e o cristianismo. Ele legalizou e apoiou fortemente o cristianismo com o Edito de Milão, que permitia a liberdade religiosa para os cristãos. No entanto, ele não tornou o paganismo ilegal e não fez do cristianismo a religião estatal única. Como Pontífice Máximo, cargo responsável pela regulação das práticas religiosas no Império, ele interferiu nas questões eclesiásticas. Ele convocou o primeiro concílio de Nicéia em 325 para discutir a heresia ariana, que questionava a divindade de Cristo. Embora Constantino não fosse um teólogo, ele influenciou a organização e regulamentação da Igreja. Reformas militares. Após sua vitória sobre Magêncio em 312, Constantino aboliu a guarda pretoriana, que sustentava os interesses políticos da aristocracia italiana. Ele a substituiu pelas escolas palatinas, uma tropa de elite ligada diretamente ao imperador. Isso deu a ele um exército mais pessoal e pronto para agir em casos de guerra civil ou conflito externo. Ele também reformulou as forças de defesa territorial, reduzindo-as a uma força policial de fronteira, enquanto concentrava as forças militares móveis ao seu redor. Essas reformas tinham uma motivação política, garantindo que o imperador tivesse controle direto sobre as forças armadas. Reformas administrativas. Constantino também realizou reformas administrativas. Ele procurou resolver a divisão entre a aristocracia senatorial e a hierarquia burocrática. Aumentou o número de senadores e elevou os requisitos para ingressar no Senado, enquanto também permitiu que altos funcionários administrativos entrassem na ordem senatorial. Isso eliminou a independência política da antiga aristocracia e garantiu a lealdade à família imperial. Ele também criou uma carreira alternativa para se tornar senador, nomeando pessoas de fora da aristocracia tradicional para cargos de hierarquia senatorial. Isso redefiniu a identidade dos senadores, ligando-a mais à hierarquia administrativa do que às antigas funções públicas. Essas reformas refletiram a capacidade de Constantino de moldar tanto a estrutura militar quanto administrativa do Império Romano, além de influenciar a relação entre o poder imperial e o cristianismo em um período de mudanças significativas. Fundação de Constantinopla. Para resolver de vez o desafio logístico da distância entre a capital e as principais frentes militares, Constantino tomou uma decisão ousada. Ele reconstruiu a antiga cidade grega de Bizâncio, que transformou em uma nova capital imperial. Em 11 de maio de 330, ele dedicou essa cidade, chamando-a de Nova Roma. Constantino dotou-a de instituições cívicas e um senado semelhantes aos de Roma, composto por 14 regiões, um fórum e sistemas de distribuição de trigo, entre outros. No entanto, ele moldou Constantinopla como uma cidade predominantemente cristã, com a Igreja dos Santos Apóstolos como um centro importante.
O mausoléu onde Constantino seria sepultado também estava localizado ali. Embora os templos pagãos tenham sido preservados, ele proibiu os sacrifícios e o culto de imagens dos deuses nesses locais. Após a morte de Constantino, a cidade foi renomeada Constantinopla, gradualmente se tornando a capital permanente do império. A mudança da capital imperial enfraqueceu a influência do papado de Roma e fortaleceu a influência do bispo de Constantinopla sobre o Oriente, um dos eventos que desencadearia o grande cisma do Oriente no futuro. Sucessão. Por volta de um ano após o primeiro concílio de Nicéia em 326, durante uma viagem solene a Roma para celebrar seus 20 anos de reinado, Constantino tomou medidas chocantes em relação à sua sucessão. Ele ordenou a morte de seu filho e herdeiro designado, Crispo, um general competente que possivelmente estava envolvido em intrigas contra seu próprio pai. Pouco tempo depois, sua segunda esposa, Fausta, foi encontrada morta em um banho sobreaquecido. Constantino a teria suspeitado de estar envolvida nas conspirações contra seu filho Crispo. Ele também ordenou a execução de Licínio, seu cunhado, que havia se rendido a troco de sua vida. Além disso, o filho de Constantino com Fausta, e sobrinho do próprio Constantino, também foi chicoteado até a morte. Constantino foi sucedido por seus 3 filhos com Fausta, Constantino II, Constante I e Constâncio II. Eles compartilharam o controle do império até que uma série de lutas confusas resultou em Constâncio II emergindo como o único Augusto. E assim concluímos nossa exploração da vida e legado de Constantino, o Grande. Esperamos que tenham desfrutado dessa jornada pela história e tenham aprendido mais sobre esse imperador extraordinário. Agora, se você curtiu o vídeo e quer continuar acompanhando o nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, isso realmente nos ajuda a saber que estamos no caminho certo. E se você ainda não é inscrito no canal, que tal se inscrever agora? Assim, você não vai perder nenhum dos nossos próximos vídeos incríveis. Agradecemos muito a todos vocês pela audiência e pelo apoio. Até o próximo vídeo. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil.